Bom, boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas que nos acompanham aqui, todos os moradores lá do Monte Cristo, boa tarde. E com primeira ordem da nossa reunião, eu coloco em discussão a ata da nossa última reunião. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem, aprovado. Senhores deputados, já abro a nossa reunião para informar a chegada do ofício 1707 da CASAN, em que o senhor presidente comunica o recebimento do ofício 3/2023, convidando-o para essa reunião. Todavia, por ordem de agenda pré-estabelecida, o presidente se colocou indisponível, sugerindo a data de 5/12. Eu consulto o senhor relator se está de acordo com a data do dia 5/12, para a ouvida do presidente da CASAN. Da nossa parte, sem problemas. Eu confesso ao senhor que o ideal teria sido a vinda dele hoje, em função de termos vamos lá, as informações e contra-informações dadas pelos representantes dos moradores. Caso contrário, mas podemos confirmar essa possibilidade para um fechamento, não havendo formalmente uma necessidade da vinda dele. A sugestão, talvez, o doutor deputado Mário Mota, a gente pode adiar de hoje e fazer as duas juntos. No dia 5. Ou aproveitar que já estão aqui os dois moradores e, caso tenhamos ainda respostas a serem dadas, cobrarmos exatamente no próximo dia 5, de qualquer forma. Então, não havendo objeção do relator, nem de Vossa Excelência, deputado Marquito, fica remarcado a ouvida do presidente da CASAN para o dia 5/12 a comissão para providências. Registro também a chegada do ofício 1699 da CASAN, e que responde por escrito requerimentos do eminente relator. O ofício encontra-se anexado ao processo. Estou informado, Vossa Excelência, da chegada do ofício 1699 com resposta da CASAN. Também informo a Vossas Excelências que recebi do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina resposta ao ofício de solicitação de um técnico para auxiliar nos trabalhos aqui da nossa comissão especial. E me foi informado que o TSE conclui um relatório específico desse processo, desse acidente. Então, eu iria sugerir ao eminente relator e aos membros dessa comissão que substitua ao auxílio do técnico por esse relatório. Se os senhores estiverem de acordo, então, de acordo, anexe o relatório do TSE assim que aportado à comissão, o relatório que trata desse tema, e dispensado o auxílio do técnico do TSE. Então, convido para fazer uso aqui da palavra o senhor Rodrigo Tim, morador lá. E, em seguida, depois dele, o senhor João Pedro Marques. O senhor Rodrigo Tim é do MAB? É do MAB. Senhor Rodrigo Tim, por favor. Pedro? Certo. Senhor Rodrigo Tim, muito boa tarde. Trata-se de uma comissão especial de acompanhamento aqui, o acidente ocorrido lá no Monte Cristo. Nossa comissão não tem fim de investigação, é uma atividade paralela, com o objetivo de acompanhar os processos que já estão estão tramitando na justiça criminal, por parte da Polícia Científica, por parte da própria CASAN e por parte do Ministério Público. Então, essa é uma comissão auxiliar desses trabalhos. O objetivo da nossa comissão é acompanhar efetivamente a atenção dada aos atingidos, o volume do prejuízo e
se possível, identificar os culpados para auxiliar o Ministério Público no oferecimento de ações cíveis e criminais que certamente serão aportadas contra o causador do dano. E também apurar eventuais servidores públicos responsáveis pelo prejuízo. Certo? Aqui o depoimento não é um testemunho, portanto não há juramento. Então é uma conversa que eu espero que seja bastante produtiva para que o relator possa, ao final, concluir seu relatório, levando em consideração o que foi dito aqui. É bom falar com calma, porque tudo que vocês falam aqui é escrito e as meninas da taquigrafia precisam compreender o que foi dito, certo? Nós vamos começar pelo senhor Rodrigo Tim. Eu peço ao senhor que fale seu nome por completo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Meu nome é Rodrigo Tim Seferin, faço parte do MAB. Só um minutinho. O nome completo? Rodrigo Tim Seferin. CPF? 075-784-619-07, OAB Santa Catarina, 51110. Muito bem, muito obrigado. Então, está identificado. Eu passo a palavra imediatamente ao relator, deputado Mário Mota, para que realize o trabalho de conversa com o depoente. Muito bem. No dia de hoje, nós chegamos ao 7º encontro da Comissão Mista e à 5ª reunião ordinária com a participação de convidados. Nós estamos recebendo, vale o registro, por meio de um requerimento de autoria do deputado Marquito, que também está conosco, vice-presidente desta comissão, um requerimento que foi aprovado pelos membros da comissão, o senhor João Pedro Moraes, representante dos moradores atingidos pelo rompimento do reservatório, e o senhor Rodrigo Tim, do movimento dos atingidos por barragem, tem dado um assessoramento aos moradores locais pela experiência que tem o movimento. Este encontro se apresenta como complementar à primeira reunião que foi realizada por esta comissão, quando nós ouvimos um líder comunitário, o senhor Luiz Fernando, e o presidente da Casan, o senhor Edson Moritz Martins da Silva. Entretanto, como ainda restavam registradas manifestações dos atingidos pelo desastre, evidenciando haver pessoas insatisfeitas com os métodos e ou o tempo de pagamento das indenizações pela Casan, a reunião de hoje se torna importante para ouvi-los. É preciso registrar e entendermos cada caso em particular, pois só assim serão construídas soluções que atendam a todos os atingidos. Dito isso, eu tenho convicção de que, por ter sido o autor do convite, o vice-presidente, deputado Marquito, poderá encaminhar questionamentos aos nossos convidados. Por solicitação do presidente Ivan Nats, a palavra fica à disposição de vocês. Eu não sei exatamente por um tempo que o presidente determine, 10 minutos cada um. 10 minutos. Então tá. Bom, e a partir daí, as perguntas poderão ser feitas por todos os integrantes da mesa. Deputado Marquito, o senhor tem a palavra. Obrigado. Eu queria, inicialmente, agradecer a presença das duas representações da comunidade, do Rodrigo Tim, que representa uma organização que tem como finalidade auxiliar comunidades atingidas, né? E acho que isso tem uma importância muito grande na garantia, né, dos direitos dessas comunidades que são atingidas, seja ela qual natureza de barragem, né, ou de reservatório, inclusive. Então, quero agradecer a presença também do senhor João, né, pela representação da comissão dos atingidos daquela comunidade. Eu acredito que a gente pode, inicialmente, né, conforme o relator nos colocou, a gente chamou e requereu essa explanação de vocês, tendo em vista que existe uma comissão estruturada e organizada, né, na comunidade e que representa um número significativo de famílias, né. Então, minha primeira pergunta é isso, gostaria de saber que vocês explanassem para nós como que estão organizados, né, como que tem sido esse diálogo com a Casan desde o primeiro dia, quais são os instrumentos que estão sendo utilizados para esse diálogo e essa conversa, e o que vocês avaliam do ponto de vista como têm sido as tratativas, né, do que é acordado e do que é cumprido. Marquito, assim, para melhor registro, nós vamos conversar primeiro com um, depois com outro, pode ser? Pode ser.
Então, vamos conversar primeiro com o representante do MAB. Pode ser, ou se quiser ouvir o membro da comunidade antes, o que ficar melhor. Mas, enfim, então, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, deputados. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Agradeço o convite aqui. Acho que muito importante que essa casa ouça as entidades envolvidas no caso. Então, de antemão, já agradeço. Iniciando, assim, esclarecendo uma situação que muito se questiona sobre a participação do MAB nesse processo, como se questiona comumente a participação do MAB nesses processos de rompimento de barragem, de rompimento de reservatórios, de rompimento de estruturas. Nós somos um movimento que um dos berços, inclusive, é aqui em Santa Catarina, da região de onde eu venho, que é a região de Chapecó, e que organizou um movimento que basicamente reúne as famílias atingidas, seja por construção de barragem, seja por rompimento, para que seus direitos sejam reconhecidos. Então, esse foi o intuito que nós fomos desde a primeira manhã, lá no Monte Cristo, no Sapé, para passar o nosso conhecimento e instruir quais direitos aquelas famílias possuem e conseguir dar uma orientação sobre o que fazer agora. Porque a gente sabe que as pessoas que passam por um rompimento, elas são vítimas de uma violência muito grande, uma violência que repercute no caráter econômico, no caráter social, mas também no caráter psicológico, emocional, na saúde das pessoas. Então, eu estive em Brumadinho, eu estive na região atingida de Mariana, estive em outros casos de rompimento, como da Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis também, e o nosso intuito foi justamente passar esse conhecimento e se colocar à disposição para ajudar. Então, toda a cidade, acredito que até não só Florianópolis, mas muita gente da comunidade catarinense ajudou como pôde. Doações, donativos, roupas, alimentos. E além dessa arrecadação, a gente também participou desse processo de instruir as famílias. Quais são os seus direitos? Agora, como reivindicar, como garantir esses direitos violados? Então, desde o início, a gente foi com esse intuito. E o movimento, ao longo dos anos, consegue verificar na prática que em todo lugar em que há uma negociação coletiva entre uma comunidade, os frutos e os direitos garantidos são muito superiores do que se fazendo uma série de tratativas individuais. Então, o nosso intuito foi de estabelecer uma comissão dos próprios moradores para que começasse um diálogo direto com a Casan para se chegar em denominadores comuns rápido, de forma rápida. Então, foi esse o intuito. A gente fez uma reunião logo no dia seguinte ao rompimento e assim viemos fazendo as reuniões. Está aqui o João, está aqui também a Valdirene, o Célio, outras pessoas que manifestaram interesse de vir, mas não puderam vir, acredito pela chuva, mas estiveram aqui, inclusive, no auditório, nas outras reuniões, em que a gente fez reuniões toda segunda-feira, desde o rompimento, e estabeleceu representantes a partir dessas reuniões. Nem todo mundo foi em todas as reuniões, mas teve reunião que teve mais de 100 pessoas, outra 80, outra 60, então se estabeleceu esse grupo. É a primeira resposta para o deputado Marquito, nesse sentido, de que se estabeleceu uma comissão ainda sem estatuto, sem ata de constituição, sem CNPJs, mas um instrumento legítimo de representação e de tratativa da comunidade com a Casan. E trago para vocês também, já de antemão, talvez a gente converse bastante sobre isso, mas no último dia 14 de novembro, o Movimento dos Atingidos por Barragem conquistou um parâmetro muito significativo, uma verdadeira vitória, que foi a aprovação de uma legislação nacional que defina quais são os direitos e qual é o conceito de atingido. Então a gente estava, inclusive, aqui 2 semanas atrás, quando foi aprovado no Senado Federal, com um esforço muito grande de aparar todas as arestas, e a gente fica muito satisfeito de conseguir aprovar um texto de lei que todos os senadores naquele momento foram favoráveis. Inclusive, relatores de diferentes partidos do espectro político, mas que foram, assim, foi chegado no denominador comum de forma muito satisfatória, né? Então, esse texto de lei, inclusive, estabelece, em caso de rompimento, que se crie um comitê local das comunidades atingidas de forma tripartite, em que haja representações do poder público, que haja representações dos membros da comunidade e que haja representações da empresa responsável pela reparação. Então, eu já respondo dizendo que aqui não teve nada disso. Aqui teve uma postura da Casan de buscar tratativas individualizadas com as pessoas. E muitas vezes, nós,
né, a comissão, o MAB, fazia o esforço de, inclusive, noticiar a família de que ela possuía aquele direito. E de noticiar a família de que, ó, a Casan não te chamou ainda para auxílio emergencial, você tem direito. E manda mensagem para esse WhatsApp. Então, o que a gente viu foi uma tratativa individualizada da Casan, muitas vezes negando o instrumento coletivo colocado pelos moradores e, sobretudo, buscando essa negociação individual, de forma individualizada e de forma que não ampliava os direitos e nem estabelecia um parâmetro comum para uma família e para outra. O que a gente vai ver ao longo das negociações, a gente trouxesse todas as famílias aqui, a gente veria uma família conversou com um funcionário da Casan e foi aprovado e aplicado um parâmetro, um critério, uma metodologia, com outra família, outra metodologia, e isso gerou nas pessoas, e depois o João pode falar, a Leninha, o Célio e todas as famílias atingidas, de que hoje, passados quase 3 meses do rompimento, a sensação das pessoas é de injustiça, de que não receberam e não foram tratados de forma justa. Então, esse é o cenário atual, são inúmeras pendências que permanecem, das 5 categorias de danos, do auxílio emergencial, dos veículos, dos bens móveis, né, que são os pertences, dos bens imóveis, das casas, e também dos lucros cessantes. Então, todas as famílias que você conversar, a grande maioria não vai afirmar que houve justiça e que se sente satisfeita com as medidas de reparação até agora aplicadas. Rodrigo, agradeço a explicação do envolvimento do movimento Atingidos por Barragem. E, assim, primeiro, a nossa preocupação, né, o relator, o deputado Mário Mota, e o presidente, deputado, que nós temos aqui uma questão, né, deputado Ivanates, que é uma comunidade onde o contexto social e econômico ele é um contexto de pessoas de baixa renda, pessoas que têm ali um histórico de atuação naquela comunidade, que, de certa forma, são trabalhadores que tinham um contexto ainda de um estacionamento, ali onde tinham carros de trabalhadores que utilizavam aqueles carros e que tinham aí uma atividade. Então, sabemos, né, de que os impactos, né, justamente nos bens materiais, naquela realidade, ele é um impacto bem significativo, né? Por isso a nossa preocupação também de trazer essas outras vozes, né? Segundo a Defesa Civil, dados preliminares, né, foram 686 pessoas atingidas, 280 famílias cadastradas, 59 veículos removidos, 20 moradias interditadas e 5 moradias parcialmente com restrição. E os danos, né, causados, né, ou os pontos, né, colocados de diálogo com a Casan, com a empreendedora, em 5 categorias. O auxílio emergencial, a questão dos danos em veículos, a questão dos danos em imóveis, os bens móveis dentro da residência e os lucros cessantes de acordo com cada realidade. Então, eu pergunto aqui, né, como é que foi esse processo? Eu acho que o Rodrigo acabou de falar como o MAB atuou, auxiliando e informando as famílias sobre a necessidade de buscar seus direitos, suas garantias, né? E perguntar como é que foi essa atuação da Casan durante já o dia do rompimento, no sentido de informar como seria o processo de identificação dessas famílias e como seria a metodologia de reparação desses danos, né? Então, no primeiro dia, o que a gente viu foi um aporte muito grande de funcionários da Casan no local. Eu diria que até mais de uma centena. E isso é positivo. O que a gente espera de uma empresa pública é uma resposta rápida, uma resposta simultânea sobre o que ocorreu. Contudo, a incerteza começa no primeiro dia já. Porque vão uma série de funcionários nas casas destruídas, casas que todos os pertences foram perdidos, carros perdidos, ali tudo que a família constrói durante uma vida guarda na sua casa. Então, ali uma vida inteira ali atingida, e o funcionário que ia já não sabia informar o que vai ser feito. A gente está tirando foto aqui, depois a gente vai dizer como que vai ser feito. E o que a gente viu nos dias seguintes foi uma indefinição do método de reparação. Diferentemente, por exemplo, da Lagoa da Conceição, lá foi publicado um edital.
Então, todas as famílias e toda a sociedade tinha acesso aos critérios e parâmetros estabelecidos pela companhia. Nesse caso foi diferente, o que, na nossa visão, é negativo. E posso dizer também que outras entidades, né, como a Defensoria Pública, também criticou isso. Então, essa falta de transparência se mostrou no início e vem se mostrando ao longo do processo. Porque as famílias que iria depois sentar num atendimento frente a funcionários da Casan para negociar o seu carro perdido, não tinha certeza sobre qual critério, qual metodologia seria aplicada para reconhecer o dano do seu carro perdido. Diferentemente quando há um edital e que há toda a definição ali. Então isso se mostrou no início do processo e foi se mostrando ao longo de todo o processo, onde a gente viu uma forma muito unilateral da Casan de tratar o processo. Para chegar nas últimas famílias dos atendimentos, em que a gente vê assim, ou você recebe o que a gente está propondo, ou você tem que buscar na justiça. Isso foi uma postura que a Casan adotou no segundo momento, depois o João pode confirmar, inclusive, mas no início não falava isso. No início, quando o assunto estava no noticiário, dia sim, dia também, o que era veiculado pela Casan era de que vamos resolver todas as pendências, vamos reparar o prejuízo para não necessitar de ações judiciais. Um dos direitos violados em caso de rompimento de barragem é o razoável tempo de duração do processo. Inclusive, se tivesse tempo para falar, existe um relatório já feito pelo Estado brasileiro sobre um padrão de violação de direitos das comunidades atingidas, e um deles é exatamente a família ter que esperar 8, 10 anos para executar uma indenização judicialmente, e aí, depois de 10 anos, poder reconstruir a casa que já tinha. Então, uma das nossas bandeiras é justamente que a família não necessite o trâmite do tempo de um processo judicial para que tenha reparação. Isso seria impensável uma família que perdeu sua casa em 6 de setembro de 2023 receber sua indenização em 2028. E onde ela vai morar nesse tempo? Então, esse foi uma postura da Casan bastante negativa, e isso se refletiu nas 5 categorias, deputado Marquito. Nas 5 categorias, todas elas, a gente verificou essa unilateralidade da Casan em apresentar as propostas, e também as famílias elas arcaram com o ônus da instrução do seu processo. Então, se o João ele perdeu a sua casa, ele vai ter que ir em 3 construtoras fazer os orçamentos. Ele vai ter que ir na Casas Bahia, em todas as lojas, fazer esses orçamentos. Diferentemente de outros casos, como agora a gente tem, ainda falta sanção presidencial para a lei vigorar, porém está estabelecido nesse texto de lei que muito provavelmente vai ser sancionado, um direito das famílias atingidas é o direito à participação informada através da assessoria técnica independente. Ou seja, o que a gente verificou aqui como ausência foi dos atingidos terem um auxílio de uma empresa independente, ou de uma entidade, ou de uma equipe, enfim, que fosse capaz de assessorar os atingidos no que era preciso fazer. Orçamento de reparo de veículo, orçamento dos móveis planejados, orçamento na hora de fazer a listagem dos bens perdidos, orçamentos na hora de definir quanto a família faturava para depois classificar os lucros cessantes. Então, tudo isso ficou a cargo da família atingida se ela não conseguiu instruir o processo. De acordo com todos os critérios que a Casan, como empresa pública, exige, a família não foi indenizada de forma justa. E isso eu posso dizer, agora a Yara está aqui também, participando aqui, isso eu posso dizer que a família não foi indenizada com justeza. Então, isso se refletiu, e se houvesse um estudo, um relatório sobre todos os casos, a gente poderia aferir isso em números. Mas justamente por a gente não ter acesso a todos os dados, né, por essa falta de transparência, a gente não pode precisar aqui quantas famílias estão nessa situação. Mas é a maioria. Em relação à questão do auxílio financeiro emergencial, que era a primeira ação, né? A questão principal que eu quero saber hoje, assim, a Casan ela informou para a comissão o número de famílias que possuem esse direito, o auxílio emergencial, e qual que é a atualização desse número hoje, na data de hoje, das que vocês, desse grupo que vocês acompanham, né? Então, houve uma diferença de dados, porque a classificação do auxílio emergencial por família, no relatório da Defesa Civil era um número, e no relatório da Casan era outro. Tinha essa diferença de números, e então isso ficou incerto até hoje, né? Acho que isso está incerto ainda. Nós não tivemos acesso a um número que a Casan apontou. O que a Casan fazia era publicar listas
diariamente, chamando as famílias para o atendimento no dia seguinte. Então, esse número a gente não tem. O que a gente visualizou é, passadas assim 2 semanas do chamamento das famílias para o auxílio emergencial, conversando com as famílias, a gente percebia que muitas não tinham sido chamadas. E aí a gente encaminhava a família, busque esse telefone, entre em contato e você vai receber. Porém, se não há essa mobilização voluntária dos próprios vizinhos ajudando uns aos outros, do MAB, do SAJU, que é o grupo da UFSC que está aqui também, da Assessoria Jurídica Popular, essas pessoas não estariam informadas sobre seus direitos. Então não houve essa predisposição da Casan em buscar todas as famílias. E sobre o auxílio emergencial, cabe dizer que não foi aplicada o mesmo parâmetro da Lagoa da Conceição, onde foi aplicado um salário mínimo regional por adulto, meio por adolescente e 1/4 por criança. A Casan, na verdade, propôs um salário mínimo nacional para famílias até 2 pessoas e acima de 2 pessoas, um salário mínimo regional. Porém, depois de muita negociação, as famílias, inclusive, retroagiram para chegar no denominador comum. E mesmo assim, para nossa surpresa, depois de publicado, depois de noticiado, a Casan cortou desse direito as famílias que tiveram perdas em seu estabelecimento comercial ou tiveram perdas em veículos. Então, na verdade, isso foi uma surpresa. Depois isso foi alvo da conversa aqui, né, quando o outro representante esteve aqui. E a Casan, então, não atendeu o pleito das famílias sobre o auxílio emergencial. Ficou essas outras famílias pendentes de receber esse direito. Então, hoje, aquelas famílias que tinham alguma atividade comercial e tiveram indenizado seus veículos não receberam o auxílio emergencial, é isso? Quem dos veículos foi metade do salário mínimo regional e o estabelecimento comercial não recebeu. E são quantas? Tem uma ideia de... São mais que 35, isso eu posso afirmar. E como que essas famílias estão procedendo assim na busca por... Então, no primeiro mês, nenhuma delas recebeu lucro cessante. Então, o primeiro mês, essas famílias ficaram completamente desassistidas, usando as próprias reservas para poder sobreviver. E o direito à renda é o direito básico. Você, além de perder os seus bens, você perde a capacidade sua de prover os bens necessários. Então, no primeiro mês não teve. O que houve depois foi assim, um cálculo das perdas dos lucros cessantes no tempo retroativo, desde o rompimento. Porém, a gente viu uma exigência da Casan documental em demasia, inclusive elevando parâmetros que foram aplicados na Lagoa da Conceição. Então, todo comerciante, por exemplo, como é a característica cultural do bairro, que fazia a sua movimentação financeira, que recebia em dinheiro em espécie, não tem comprovação de quanto entra, exato. Ou tem comprovações informais, caderno, anotação, paga uma conta, e todas essas pessoas não foram reconhecidas em seu direito de receber a indenização pelo dinheiro em espécie que recebiam nos seus comércios. Então ficaram completamente desassistidas e houve essa postura unilateral com comitês da Casan. Ou você recebe isso, ou você vai para a justiça. E muitas estão nessa situação até hoje. Em relação aos carros, né, eu acho que essa questão ela já foi debatida aqui, né, com outro morador que esteve na primeira reunião da comissão. E como o presidente da Casan naquela ocasião falou que faria uma reparação em relação a isso, né? Então, eu não me recordo da reunião, não estava também. Porém, o que eu posso dizer é que as famílias que perderam seu veículo financiado sofreram um prejuízo muito grande. Só para exemplificar muito rapidamente, a família que já aportou R$5.000 de entrada num carro e depois pagou mais R$10.000 em parcelas mensais, ou seja, totalmente 15 mil, se a FIP do seu carro for um valor superior, é descontado do valor da FIP o que ainda tem de dívida com o banco, e muitas vezes a família que já pagou R$15.000 no seu carro financiado recebe R$1.000, R$2.000. Ou seja, fica com um nítido prejuízo financeiro. E isso a Casan não voltou atrás, a gente apresentou requerimento, juntou jurisprudência. A Casan demorou 21 dias para nos responder a solicitação que os moradores assinaram e quando respondeu, negou todos os itens. Inclusive, custo de transferência ficou para o morador, inclusive o combustível proporcional a Casan não reparou, vários itens ali que não foram reparados na questão dos veículos e tá nisso, assim. As famílias receberam algum ponto e não... Permite? Por favor. Deixa eu compreender, por exemplo, se eu queria compreender o MAB,
O MAB é vinculado à CUT, ao MST, esses movimentos? Não, o MAB é um movimento apartidário. E você mora onde? Você mora onde? Não sei a pertinência que tem com o caso, mas eu moro em Florianópolis. Ah, você mora em Florianópolis. Mas atende lá o movimento dos atingidos lá em Chapecó também? O MAB é um movimento nacional e uma das características do movimento é justamente a solidariedade regional. Regiões ajudam outras regiões, como eu ajudei Brumadinho. E quem custeia esse serviço seu, o do MAB? Quem paga essa despesa? Completamente voluntário. Eu mesmo trabalho, vim aqui do meu trabalho, do escritório de advocacia que eu presto serviço, e vim aqui e a gente é voluntário, e não há nenhum custo para os atingidos, eles podem confirmar isso. Vocês não pegam procuração, não representam judicialmente? Eventualmente, algum caso, eu já representei famílias atingidas que me nomearam como advogado particular, sem vinculação com o MAB. Entendi. Então, o MAB aparece assim, e aí começa a ser o auxiliar das pessoas lá, e depois elas contratam um advogado que está se oferecendo para ajudar, é isso? Não. Na maioria dos casos, o MAB, inclusive, não tem advogado. Eu que vim me desafiar a estudar direito aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, estou formado já há 6 anos, e não há essa vinculação. Inclusive, nós nos orgulhamos, só para terminar, deputado Ivanates, de a gente convencer as famílias de serem representadas pela Defensoria Pública Estadual, diferente de outras lideranças que, inclusive, foram lá divulgar escritórios de advocacia lá na comunidade. Então, a assessoria jurídica é prestada voluntariamente? Exatamente. E a Defensoria hoje representa os moradores. Você está dizendo que o MAB aconselhou, inclusive, que eles buscassem a Defensoria Pública. Exatamente. E a Defensoria Pública hoje representa moradores? Uma boa parte. Porque, tipo, assim, mais ou menos, o que eu posso compreender... movimento é dito por barragem. Primeiro que isso aqui não é uma barragem. Isso aqui nunca foi uma barragem, né? Isso aqui não é um sistema de contenção de água, não é barragem. Mas tudo bem. Vamos compreender que no estatuto lá do MAB tem esse negócio, né? Aí surge o cara para ajudar a comunidade, assim, né? Vou ajudar. Eu vou custear, eu vou colocar panfleto quanto presidente, eu vou fazer eventos aqui na frente do negócio que caiu. E aí vira a referência de auxiliar o grupo, assim, tipo, vou auxiliar, nós vamos dizer o que as pessoas têm direito. E aí não ajuiza processo, não faz nada. Não pega a procuração das pessoas, não é remunerado. Eu desafio a mostrar que há alguma família atingida do Monte Cristo que assinou procuração para mim ou para outro advogado vinculado ao MAB. Não há. Inclusive, a gente encaminha e colabora com a Defensoria Pública Estadual para que as famílias passem pela triagem da assessoria da Defensoria Pública Estadual e tenham acesso à assessoria 100% gratuita. Que não tenham que deixar 20%, 30% da sua indenização tão justa, tão necessária para honorários. Tu conhece o Juan Marcos da Costa? Conheço. O que ele é? Ele é uma pessoa que passou por um processo com a Casan e que foi comprovado que ele não foi atingido e que ele estava lá apresentando documentação, apresentando informações para ser reparado. Inclusive, a Casan tem que explicar esse caso. Sobre o que pagou para ele, como foi comprovado, que informações ele apresentou. Isso é um assunto que essa comissão, eu acredito que deva perguntar para a Casan. Ele teria ludibriado a Casan ou a Casan teria... Ele tentou. A informação que a gente tem é que, inclusive, ele recebeu recursos... De boa-fé por parte da Casan? A princípio, de boa-fé por parte da Casan, mas que um relato dos moradores, é importante também os outros moradores falarem, é que para ele foi facilitado o processo, ou seja, foi simplificado, quando para os outros moradores que são de fato atingidos foi apresentado uma exigência documental bastante elevada. Vamos colocar no relatório um questionamento a respeito desse rapaz. O Juan Marcos da Costa. Ok. Senhor presidente. Claro, vocês continuam com a palavra. Não, depois eu quero primeiro dizer que eu acho que é importante esse debate. E eu acho que é muito importante também elucidar um pouco dos fantasmas que às vezes existem sobre a questão dos movimentos sociais. Eu acho que é importante, eu quero agradecer e parabenizar, deputado Ivanates, porque
Assim, eu sou um deputado hoje, mas eu venho dos movimentos sociais. Atuei muito tempo em organizações onde a gente trabalha porque acredita em causas sociais, e isso tem em vários lugares, né? Agora, e que obviamente todo movimento social ele também tem discussões sobre projeto de sociedade, modelo de sociedade, tem discussões que quer superar alguns problemas e limites que a sociedade tem, né? Eu acho que é importante, eu quero parabenizar desse debate que está sendo feito. Eu acho que ter a presença aqui do MAB também elucida um pouco disso, que sempre, em alguns momentos, aparece isso. Eu tenho acompanhado, a Comissão de Turismo e Ambiente fez uma audiência pública na barragem lá em Brunópolis, né? A barragem de São Roque, e a gente tem acompanhado esse tema, tem sido bem importante, a Defensoria Pública estando acompanhando, e cada vez mais a gente avança, a gente percebe a importância. Porque se às vezes não tem um amparo, uma organização que rompeu um reservatório, não é uma barragem, mas o processo de atingimento, como foi atingido, ele tem características parecidas com o rompimento de uma barragem. E essa metodologia, pela ausência de uma metodologia estabelecida, ter um movimento que tem estratégia, que tem uma experiência sobre isso, auxilia. E como a gente está falando, não é a totalidade dos moradores que estão acompanhando através do MAB. Tem uma diversidade enorme ali. A gente está ouvindo essa diversidade na comissão, né? De fato, é oportunidade também para desmistificar, né? Isso mesmo. Sabe, as informações que circulam, que tem tudo isso. Exatamente. É uma oportunidade para todo mundo também fazer defesa das suas prerrogativas, das suas pautas aqui. Né? Então, quero voltar aqui nos bens. Se puder ser um pouco breve, os deputados eles têm compromisso. Vamos. O tempo estabelecido é de 10 minutos, sabe? Ótimo. Eu estou aqui no ponto 3 dos danos imóveis, né, que são os imóveis, e que até onde eu tenho do relatório, né, é que a gente tem 10 casos ainda pendentes para soluções. Eu queria saber se isso confirma ou não, se ainda tem 10 imóveis a serem reparados, né, ou mesmo reformados, né? Até pelo breve tempo, eu vou resumir a questão dos imóveis, dos bens móveis e dos veículos e lucros cessantes que estão na mesma situação, que é o seguinte. Hoje, há pouquíssimos processos abertos, aguardando envio de documentação. Tem alguns, sim, mas são poucos. E o lugar que chegou nesse momento, dia 28 de novembro de 2023, quase 3 meses depois, é uma postura da Casan já tem umas 3 ou 4 semanas em que chamou os moradores por uma última vez, seja lucro cessante, seja veículo, seja bens imóveis ou bens móveis, que é assim. Nosso levantamento dos danos é X. Muitas vezes a Casan apresentou propostas em que o valor era 2x, o morador apresentou uma lista lá de 32x, especificando o guarda-roupa, a marca tal, a foto tal. A postura da Casan foi: agora, o que você tem a receber é isso. Inclusive, para receber, você tem que assinar aqui um anexo da nossa resolução em que dá a quitação total para aquele tipo de dano. E se você quiser mais, você tem que ir para a justiça. Então, o que está pendente aqui, e eu acho que essa comissão pode auxiliar, é que as famílias tenham acesso a uma equipe que faça esse levantamento e esse orçamento das perdas pelas famílias. E depois a gente compare com o da Casan. Porque se essas famílias dependerem de elas mesmas arcarem com o ônus probatório desse processo, ou seja, ter que fazer orçamento, ter que buscar isso, ter que fazer lista, ter que ir em lojas, em construtoras, em escritórios de arquitetura fazer esses levantamentos, muitas famílias não vão pelo cansaço. E o que a gente visualizava, a gente que estava lá quase todos os dias, naqueles 2 meses, principalmente, que sucederam do rompimento, a gente via famílias indo lá assim, eu vou receber o que eu tenho para receber, não quero mais me incomodar, eu sei que eu tenho mais direito, mas quero virar a página. Então, acredito que essa comissão pode auxiliar em a gente estabelecer uma equipe e garanta esse direito à participação informada, participação livre e informada das famílias através da assessoria técnica independente. E isso foi aplicado em outras regiões e eu posso garantir que foi, assim, o eixo que garantiu a reparação justa. A Defensoria Pública não exigiu isso da Casan? Acredito que fez um ofício, uma recomendação. Não chegou a judicializar, mas fez a recomendação. Se me permite, Marquinhos, no vou pedir, enquanto o senhor pergunta, eu vou no banheiro rapidamente. Ok. No balanço dos 40 dias após o rompimento, a Casan informou ter realizado o ressarcimento de 159 processos de bens móveis
Sendo que esse tipo de ressarcimento, foi dito pelo presidente aqui na reunião em que você não participou, não estava, o tipo de ressarcimento se iniciou ainda em 9 de setembro, portanto há mais de 2 meses e meio, e que o valor pago seria uma previsão inicial, que ainda passaria por uma revisão. A minha pergunta é se a Casan já realizou essa revisão ou já propôs essa revisão dos bens móveis levantados lá no mês de setembro, segundo o presidente. Então, a Casan, naquele momento, adotou uma metodologia de fazer um levantamento prévio e indenizar 70% do valor do levantamento prévio para um chamamento futuro. O que eu posso dizer é que no chamamento futuro, as famílias não foram oportunizadas a apresentar os seus valores do que foi orçado previamente e muitas delas, inclusive, foram impedidas de adicionar itens que não constaram naquele primeiro levantamento. E isso aconteceu bastante em número de famílias. O pagamento do chamado lucro cessante, que foi uma das últimas ações a serem iniciadas, apresentava no dia 31 de outubro, conforme informado também pelo próprio presidente da Casan, quando aqui esteve, 60 pessoas habilitadas ao lucro cessante, estando 47% deles já contemplados, segundo o presidente, com o pagamento. Ele informou que em 10 dias, a partir da vinda dele aqui, portanto 31 de outubro, atingiriam 90% dos pagamentos do lucro cessante. Você sabe informar se todos os pagamentos de lucro cessantes, de acordo com o que propôs o presidente, foram realizados? Foram realizados dessa forma, ou seja, esse é o nosso valor, se você quer receber, receba, se não quiser receber, o processo está fechado. Okay. E a Casan produz o número considerando aquele processo fechado, ou seja, o morador não recebeu a proposta que considera justa, o processo está fechado, ou seja, unilateralmente pela Casan, porque o morador não aceitou receber, ou seja, porque o morador aceitou receber mesmo não concordando com o valor. Então, de fato, esse número considerado pela Casan, ele é real, ou seja, o processo foi finalizado, porém ele não foi finalizado com justeza. Obrigado pela sua manifestação. Vamos ouvir agora o representante então dos moradores, né? O senhor João Pedro Moraes. João Pedro Moraes. Obrigado. O senhor podia só falar o seu nome completo, o CPF, só para registrar. João Pedro Moraes, 475-835-41972. Liga para ele o microfone ali. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Bom, consulta o relator. Marquito, pode ir. Deputado Marquito. Primeira coisa que eu queria dizer, aquilo não foi um acidente. Foi a tentativa de homicídio coletivo. Porque, olha aqui, ó. 2022, depois da inauguração, cheio de vazamento. Tem que falar ali no microfone para dar sinal. Cheio de vazamento. Tá? Essa é uma das fotos que eu tenho, que eu moro bem abaixo da caixa d'água. Tá? E eu mandei para a Defesa Civil, tá? E não fizeram nada. Você protocolou? Não, foi mandado tudo por WhatsApp. Tá? E um parente de um vizinho meu conseguiu esse laudo com o engenheiro. Que o laudo diz que com esse vazamento que iam haver rupturas. Isso foi o ano passado. Está aqui, ó. Marquito, por favor. O senhor pode deixar aqui uma cópia? Deixa, você dos copos para deixar. E foi passado para a Defesa Civil, pelo WhatsApp, isso aí. Tanto que ele diz ali que passa essa ocasião urgente. E foi passado o ano passado, em 2022, após a inauguração. Não tem... Em 2023, eles começaram a fazer com rompedor, fazendo fissura na caixa d'água para colocar massa. Está aqui, ó. Esse aqui é um print eu fiz 6 vídeos deles fazendo isso, ó. Tá? Abril desse ano. Mandei para a Defesa Civil novamente. E nada. Tá? O senhor tem esses vídeos? Tenho. Pode deixar uma cópia aqui na comissão? Deixa, olha que todo mundo pegou esse vídeo. O presidente da Casa pegou, o vice-prefeito pegou, o coronel da Defesa Civil pegou, todo mundo pegou esse vídeo. Mas deixa aqui conosco. Então. Sim, deixa. E outra coisa, tá? Isso aqui, ó, é o tratamento que eles fazem com as pessoas. Eles mandaram o WhatsApp para a pessoa. Ou tu recebe o que nós estamos pagando, ou tu vai para a justiça. Isso eles estão fazendo. Tá? E vocês acham que todas as pessoas... Sr. João, eles estão mandando esse comunicado através da conta de água
Para todos os moradores? Não. Isso aí foi a pessoa que entrou em contato com eles pelo WhatsApp deles, tá? Para saber sobre os danos de imóveis. Tá? Aí eles dizem que foi feita a avaliação. Tá? Você quer receber esse valor, você recebe. Se não quiser receber, vai para a justiça. Tá? E lá, quando vai receber. A primeira parte, tá? Foi os 70%. Que para eles é 70%, para nós não chegou a isso. Eles fizeram a avaliação, tá? A gente foi lá, recebeu. Tá? Eles deram uma folha para cada um, uma folha em branco, e disseram para as pessoas: aqui vocês coloquem o valor da Casan e o valor que vale o imóvel. Em nenhum momento eles falaram que tinha que ter orçamento. Tá? Que a pessoa tinha que colocar o valor aí do lado, que eles iam acertar naquele valor. Tá? E quando for para os 30%, isso aí, a pessoa mandou pelo WhatsApp esse orçamento, eles nem sequer olharam. Pegaram a folha do primeiro momento, dos 70%, com a relação deles, com o valor que eles colocaram e quiseram pagar aquilo ali. Ou você pega isso aqui ou você vai para a justiça. O senhor já recebeu algum valor? Recebi. Não fui satisfeito. Não ficou satisfeito? Não. Porque a minha cozinha é uma cozinha pré-moldada, em U. Tá? Quando eu comprei ela, na época eu paguei 25 mil. Tá? Não é porque é pobre que não pode ter direito às coisas boas. Claro. Tá? Só que quando foi em 2017, estourou a adutora. Invadiu minha casa. Então, até hoje não recebi nada. Está na justiça. Tá? Aí, o primeiro vazamento feito pelo... O meu é isso. O meu é o segundo. O terceiro que eu pego com eles. 2017. Da adutora, que eles foram fazer. Sim. Foram fazer um teste lá na adutora, acertaram bem na adutora. Tá? Sim. Aí invadiu minha casa e mais 3. Não aconteceu nada, porque foi só poucas famílias. Então ficou por isso mesmo. Dessa vez chegou aí longe, porque foi mais todo. Tá? Então eu estou lá para receber, não recebi ainda. Tá? Na época, eu arrumei a cozinha por baixo. Foi judicializado aí. O senhor teve que entrar na justiça. Está na justiça. E o senhor recebeu quanto da Casan até agora? Eu acho que isso é... Isso aí é... Se for receber por direito mesmo, eles não me pagaram nem a metade. O senhor ainda está na justiça pelo primeiro vazamento 2017. da adutora. Tá. Aí, na época, eu arrumei a cozinha a parte de baixo, porque estufou. E nessa agora... Me perdoe, senhor. Naquela oportunidade, a forma de negociação da Casan foi diferente dessa? Não teve negociação com a primeira Casan. não teve negociação. Não foi nem a Casan, foi a Fundação Pasa. Sim. Que fez a perfuração. Sim. Tá. Aí, mas só que a Casan assume porque ela é responsável pela Pasa. E foi colocar na justiça a Casan e a Pasa. Sim. Então, já naquela época, tá, se a minha esposa, na hora que abriram a porta, que meu sobrinho bateu na porta, que via aquela negócio, que abriram a porta, se a minha esposa não tivesse descido correndo pela escada, tá, e só pegaram minha neta dormindo em cima da cama, ela tinha morrido afogada. É por isso que o fiscal naquele dia falou ali que o engenheiro estava sendo ameaçado, tá, em 2017, por causa disso. Tá, que o pessoal fica tudo indignado com eles, porque a menina quase morreu afogada. Se ela não tivesse aberto a porta de baixo, ela tinha morrido afogada. Tá. A minha esposa gritou lá atrás, socorro para todo mundo. O pessoal da casa estava lá em cima, não veio ajudar. Embora uma ação não justifique a outra, é perfeitamente compreensível a revolta. Eu estou com a terceira vez que conheço da casa. Terceira. Então, e nessa agora, a mesma coisa. Aí a cozinha, olha a situação, estragou esse imóvel aqui. Tá. Aí eles vão pagar. Isso aqui é preto. Não tem mais desse. Só tem branco. Então, o certo é eles pagar tudo. Não pagar só um só. Porque aí a câmera vai colocar aqui, um branco aqui, fica bonito, preto e branco. O móvel é a mesma coisa. A parte de baixo estragou, vou indenizar só a parte de baixo, a parte de cima é outra cor. Aí não tem mais daquela madeira, não tem mais daquela fórmica. Tá? Aí vai ficar um carnaval na cozinha. Tá? Tem gente, a filha da Valdirene ali, tá? 2 semanas atrás, ela foi receber. Ela tem 17 anos. Ela não podia receber ser menor. Ela tinha que ter um representante com ela. E fizer, ou tu recebe 6 mil, ou tu vai para a justiça. Ela teve que assinar. E ela perdeu tudo na casa. Tem um monte que estão com lucro cessante, só porque não tem como comprovar, porque recebem dinheiro, eles não querem pagar. O presidente da Casan, naquela oportunidade, disse que pelo menos de 10% a 20% dos casos iriam para a judicialização, porque eram casos difíceis de você identificar, comprovar, tanto para a Casan quanto para o morador. Falou, inclusive, que 102 veículos haviam sido atingidos, 85% já haviam sido ressarcidos, eu não sei exatamente pelo valor, R$1.798.000, mas que provavelmente esses 15% que não haviam sido ressarcidos
teriam que ir para a justiça, porque não havia uma forma. Eu pergunto se as pessoas que hoje reclamam um atendimento específico, mais adequado, estão nesse pessoal que, segundo o presidente da Casan, vão ter que ir para a judicialização? Ou o número é muito maior? Essa é a minha pergunta. Olha, pelo que eu sei, pouca gente está indo para a justiça. O resto estão recebendo porque são obrigados a receber. Sim. Porque se não receber o pouco que eles estão pagando pelo imóvel, aí vai para a justiça. A Casan é uma empresa pública. Sim. Ela tem que recorrer até a última. Ela não pode já no primeiro ano, não. Exato. Paga, perdemos. Ela tem que Aí a pessoa vai ficar 6 anos para comprar um guarda-roupa. Vai botar um guarda-roupa onde? No chão? O armário da cozinha, botar o mantimento no chão? Sim. É obrigado a receber aquilo para comprar pelo menos um usado para poder recorrer. Senão... Rapidamente, Sim, a gente... O senhor já... Né? Só para responder a pergunta do Marcos, Não, que está que olhando para mim. O senhor já falou, nós precisamos encerrar, nossa reunião não tem um tempo. Sim. Tá? Ok. Sim, mas É o seguinte, eu fico pensando aqui, né, que essa questão de ir para a justiça realmente é um negócio complexo. É complexo. É complexo, porque Nossa a justiça gente é lenta, sabe né? que a A justiça justiça não é lenta, entrega né? nunca, ainda mais tratando-se de órgão público, né? Então, a pessoa tem que fazer uma escolha. Ou ela escolhe o tempo, que, na verdade, infelizmente, é a realidade, que é o tempo, ou ela escolhe um acordo, que é legítimo também. A loja aceita isso? Não, A loja aceita? o acordo do valor. Pois é, a loja aceita? Não, só um minutinho. Aí que tá. Essa é a questão. Ou ela vai para a justiça e luta até o fim pelo direito dela, ou ela aceita um acordo. Então, isso também é legítimo, sabe? Pela legislação atual. É legítimo. Infelizmente, nós temos um Código de Processo Civil, temos um Código Civil, nós temos as regras da empresa pública, que ela tem que seguir certas regras. Mas no caso da Casan, o que a gente pode observar assim? Diferente de outras entidades, a Casan se colocou à disposição de ajudar. Se colocou à disposição de fazer acordos, de oferecer valores. Me perdoe, presidente. Baixíssimo, O ajudar né? Valores baixíssimos, hein? Não, de conversar, né? isso, De conversar, isso. de conversar. Isso. De criar essa situação. Porque, por exemplo, nós temos de Brumadinho. assumir a Eu responsabilidade. sempre digo assim, Brumadinho está completando aí 10 anos, mais. As pessoas também não receberam 4. ainda. Né? Ou 4 anos? Então achei até que era mais. As pessoas vão demorar muito mais tempo para receber. Então eu só queria fazer esse registro de que às vezes a composição ela pode ser o melhor caminho diante da realidade das coisas, não diante do que é adequado. Claro que o adequado é receber tudo mais um pouco. Isso é o adequado. Mas eles podiam dar a opção Mas- de receber esse valor, tá? E depois recorrer na justiça para receber o resto. Mas eles não Que é o dão que vai isso. acontecer. Muito bem. Mas isso não acontece. Só que assim, Porque você assina um termo de quitação na hora. Então você não tem mais direito a mais nada. o que eu quero dizer é isso, né? Que nós estamos diante, só para o senhor compreender, que nós estamos diante de uma situação que não é uma situação simples, é uma situação que tem uma variante bastante considerável. Ou você aceita o acordo, porque se o cara bate atrás do meu carro, eu estou lá parado na BR-101, o sujeito veio e bateu com o caminhão atrás do meu carro. Eu não tive culpa nenhuma, estava parado lá porque o trânsito estava parado, destruiu o meu carro. Ou eu aceito um acordo que ele quer me pagar, eu vou para a justiça esperar vários anos. Então, é assim. Né? Nós não podemos mudar a regra que é estabelecida dessa maneira. Nós só queríamos fazer esse registro. Que, infelizmente, nós estamos dentro de uma realidade brasileira. E a Casan é uma entidade pública. Tem que respeitar a regra. Ela não pode chegar e dizer, senhor, está aqui, eu quero 100 mil, e ela pagar os 100 mil sem ter as regras, o comprovante, o orçamento, a autorização. Esses processos, sabe? Então, eu quero saber do senhor o seguinte: se diante dessa realidade jurídica que a gente vive, os procedimentos da Casan, com relação à apuração de documentos, apuração de dados, a Casan tem sido solícita, ela tem feito isso ou ela tem fechado porta? Eu estou pedindo, tá, os orçamentos, as pessoas passam para o WhatsApp, eles olham no WhatsApp, mas chega na hora de receber, cadê? Um não passa por outro, eles não têm comunicação entre eles. Eles não têm comunicação. Eles lá recebem, tu vê lá que foi visto os documentos, tá? Mas tu chega na hora para receber. Ah, mas cadê o documento que eu mandei? Não, eu não sei. Eles mesmos que estão recebendo. Não, eu não sei. Você acha que não tem uma central lá? Não tem. Eles não têm comunicação entre eles. E cobra um estacionamento do morador que não retirou o carro do pátio da casa de R$30 por dia. Isso é fechar portas.
Aí teve gente lá que chegava... O que foi que eles falaram? Vai morar embaixo da ponte. Bom, muito bem. Eu queria pedir autorização para os meus membros da comissão passar a presidência para o deputado Marquito. Por causa disso, perderam o emprego por causa do acontecido. Deputado Antídio, me desculpe, eu tenho uma audiência com o governador, que é chefe da Casa Civil, acabou de me ligar, que o governador está me aguardando. Então, se vocês me derem licença, deputado Marquito, Vossa Excelência continua. Eu quero agradecer a presença dos senhores aqui, foi muito importante. E também, essa é a casa da sociedade, a casa do povo. É aqui que vocês têm que falar, é aqui que vocês têm que dizer, aqui que vocês têm que se manifestar, e sempre serão muito bem-vindos aqui. E nós tá bom? Que seja resolvido, que vocês ajudem a resolver. Eu não sei se nós vamos resolver, mas nós vamos dar a palavra para vocês e vamos colocar tudo que vocês falarem no papel. O deputado aqui depois vai fazer um comunicado à sociedade da forma como vocês foram tratados. Tá certo, deputado Marquito? Obrigado, muito parabéns pela presença de cada um de vocês aqui. Passo o trabalho ao deputado Marquito. Muito obrigado. Ótimo. Deputado Mário Mota, o senhor queria fazer uma... Acho que quando... Não, fique à vontade, por favor. Tá. Eu queria saber do senhor, seu João, se hoje, né, esse procedimento que foi instalado, que é mandar os orçamentos pelo WhatsApp, e a partir desses orçamentos serem chamados lá na Casan, ele conseguiu atender todos os moradores? Não. Pelos documentos do WhatsApp, não. Porque ele chega lá, eles têm a relação já de 70%, o orçamento que eles fizeram. Fizeram que esse copo hoje vale R$1.000. A avaliação deles é R$100. Tá. Quando chegou lá para tu receber os 70%, mesmo que tu tenha mandado pelo WhatsApp o valor dele, eles vão estar com a mesma relação dele valendo R$100. Uhum. O valor real dele que tu mandou ali, eles não constaram. Tá. Então, o orçamento que vocês enviam não é aceitando. Eles têm uma tabela e segue o valor... O valor deles. Uhum. E o senhor identifica como que isso poderia ser resolvido? Eles não pediram papel, não deram papel? Coloque o valor da Casan, a avaliação da Casan, e o valor que foi levantado. Uhum. Tá? Que eles sigam esse que eles pediram. Tá? Que eles não estão aceitando, que eles mesmos não estão seguindo o que eles pediram. E eles entregam para vocês quando o morador assina? Pelos 70%. Quando o morador assina Isso. A indenização? Isso, entrega a documentação, o processo e mais esse papel. Eles entregam o processo, Tudo. A indenização e esse papel Isso. de que... Para poder colocar ali o valor da Casan e o valor que ele vale. Uhum. E eles não estão seguindo o que eles estão pedindo, eles não estão seguindo. Uhum. E quem que fez essa solicitação para fazer os orçamentos? Ele foi pedido por quem? Aí é o pessoal da mesa de lá da Casan, quando a gente vai lá, que pede. Então vocês vão lá, eles pedem fazer os orçamentos, vocês mandam pelo WhatsApp e depois volta lá. E eles não têm. Uhum. Aí o que recebe no WhatsApp não repassa para os outros. Tanto que o meu, no dia que eu fui lá, aí a minha advogada falou com ela mais cedo, tá? Falou com ela, não, o relatório dele tá que foi entregar tudo. Ela disse, não, vão seguir pelo esse relatório. Quando fui lá para receber, tá? Cadê o relatório? Aí veio com o mesmo 70%, do papel dos 70%. Ela disse, não, mas falamos com ele de manhã, do processo, negócio. Não, mas foi conversado. Aí foram lá atrás, aí que vieram com o relatório. Uhum. Então, quer dizer, eles queriam que recebesse aquilo. Ainda mesmo assim, não pagaram pelo aquilo. Porque tem móvel ali, tipo minha cozinha. A minha cozinha, eles queriam pagar 2 armários, R$390. Onde que eu vou encontrar? Comprar um armário por R$190? Nem no móveis usado eu não encontro. Não tem como. Uhum. Aí eu disse para mim, não, olha, se a minha cozinha vale isso que tu está fazendo aí, ó, tu me encomenda 10 agora, eu dou-te uma para ti, uma para ti, uma para ti, uma para ti, e uma para cada um dos meus filhos ainda, nesse valor aí. E hoje o senhor acha que tem quantos % dos moradores nessa situação? Acho que quase todos eles. Quase todos eles que receberam não estão satisfeitos. Uhum. Tá? Que muitos foram lá, foram humilhados, que não chegaram por fim e botaram 4 segurança, encheram de segurança. Para quê? Documento pessoal. Eles foram recebidos na comunidade de braços abertos, ninguém fez nada com eles. Agora a gente vai lá, sai recebido com segurança. Tinha gente que estava lá, que berrava lá dentro, passando mal. Eu cansei de dizer para eles, vocês coloquem uma ambulância aqui, que alguém ainda vai passar mal aqui, vai morrer aqui. E não colocaram a ambulância lá para se precisasse de um auxílio lá, não tinha. Deputado Marquito, eu acho que deveria de convocar
Quem que faz essas avaliações aí? Qual é a forma? Se existe uma comissão, como é que é? Eu acho que eles deveriam se pronunciar aqui também, né? Porque uma coisa é fato. O que a gente viu e acompanhou até agora, né? Houve desvio e não pouca coisa, e aquela obra foi muito mal feita, então isso aí que nós estamos procurando responsabilizar. E também eu entendo que nós temos que chamar aqui a responsabilidade disso tudo que está acontecendo. Eu acho que o senhor está colocando as coisas, vamos ouvi-los também. Bom, nós convocamos na primeira oportunidade, deputado Antídio, o presidente da Casan, que veio, e, na oportunidade, indagamos com quem a Casan estava negociando. Foram apontados 2 pessoas, o Fernando, se não me engano, o nome do primeiro menino que esteve, e uma moça, se não me engano, de nome Arlete, que acabou não vindo. E nós colocamos frente a frente, o senhor, não sei se participou daquela primeira reunião, colocamos frente a frente o presidente da Casan, com esses dados que nós estamos repassando aqui para constatar, com o representante. E o final da discussão naquela oportunidade foi mais ou menos esse, o presidente assumindo que cerca de 20% dos casos não haveria negociação, não haveria jeito, teriam que ir para judicialização, se fosse o caso. É difícil, porque quando há uma manifestação, por exemplo, de que eles me receberam assim, ele mandou eu trazer, nós não temos a identificação para poder... Porque ele está dizendo que nem sabe direito quem é que manda e quem é que entrega o WhatsApp para alguém. Então, eu acho que a comissão pode cumprir o seu papel de colocar no ar essas incongruências. Eu vejo muita dificuldade trazermos para a comissão, uma vez que eu gostaria até de retroagir um pouquinho e dizer que a comissão foi criada com o objetivo de acompanhar, eu me lembro até da palavra, simultaneamente, as perícias que estavam feitas buscando entender por que o reservatório estourou. Quer dizer, onde estava o problema principal que levou ao estouro do reservatório, até para responsabilizar as pessoas. A ideia de trazer um representante dos moradores aqui, naquele primeiro momento, foi dado pelo deputado Marquito, na oportunidade, porque o envolvimento social do estouro também não podia passar em branco pela comissão, embora não fosse esse o objetivo inicial da comissão mista. A comissão mista foi montada, na oportunidade, para acompanhar simultaneamente todas as perícias que fossem sendo feitas para tentar entender por que o reservatório estourou, de quem era a responsabilidade pelo estouro do reservatório. Então, eu sugiro que encontremos alguma alternativa, deputado Marquito, para tentarmos buscar uma mediação, que me parece ser algo, com todo respeito, mas externo à comissão. A comissão não tinha esse objetivo inicialmente, abriu essa possibilidade por entender que o fato realmente mexeu com um grupo de pessoas e, de alguma forma, se há um poder político por parte dos deputados que compõem a comissão, e eles podem fazer algo para aproximar a Casan de uma negociação que possa ser benéfica aos moradores, não há por que não fazer. Agora, é como se nós trouxéssemos a negociação para cá, para a comissão. Nós não temos como fazer isso. Por isso que eu perguntei se a Defensoria está atuando em nome deles, se a Defensoria já abriu algum tipo de ação. Enfim, e fique à vontade para falar, uma vez que o presidente liberou para que a gente possa ouvi-los. Eu particularmente entendo perfeitamente a atuação, como bem disse o deputado Marquito, do movimento atingidos por barragem. A preocupação maior, e não foi dito aqui, mas acho que é importante, é a utilização política pelo movimento de uma assessoria que está sendo dada dentro do que você já deixou claro, é a base filosófica do movimento. Dar atendimento à população e qual é o que é que há de errado nisso? Muito pelo contrário. Afinal de contas, se não fosse vocês orientarem a Defensoria, certamente eles teriam que correr atrás de advogados ou de alguém que pudesse lhes dar o suporte que o MAB, gostem ou não, está ofertando.
Então, eu, particularmente, compreendo perfeitamente a entrada do MAB na circunstância. E reconheço o que disse o deputado Marquito. Independente de ter sido o estouro de uma barragem, é uma água que vem e que lava a alma e a vida das pessoas. E que merece, naturalmente, todo o respeito. Então, se vocês pudessem conduzir, eu não sei se o Marquito tem mais algumas perguntas a fazer, mas entendendo que até onde a comissão puder chegar, no sentido de pedir à Casan, vamos lá, retroagir em alguns posicionamentos, não há dúvida, nós faremos o possível, embora, repito, não tenha sido o objetivo inicial da comissão. É uma comissão especial mista, composta para acompanhar simultaneamente, e nós fizemos isso, trouxemos a perícia científica, a polícia científica com a perícia, trouxemos os fiscais da Casan, o próprio engenheiro que foi o responsável pelo projeto, que esteve lá fazendo a sua pesquisa, e estamos tentando reunir todos esses dados. Há incongruências coincidentes, pelo menos em 3 pontos na construção. Então, a ideia da comissão é tentar fechar um relatório que estabeleça exatamente os motivos que levaram ao estouro do reservatório. A conclusão de quem era o responsável por aqueles pontos vai ser uma consequência imediatamente após a gente identificar exatamente os motivos que levaram ao estouro. Mas fique à vontade. Então, antes de passar para o Rodrigo e para o seu João, eu queria deixar assim, primeiro, eu acho que a gente tem aqui evidência suficiente, o próprio seu João trouxe para a gente, que era algo anunciado e que acho que é importante, com esse objeto da comissão, que não foi um fato isolado, aconteceram outros fatos de problemas estruturais naquela unidade, como o rompimento da adutora, teve tentativas de aviso à Defesa Civil e à própria Casan que estava vazando. Então, assim, eu acho que aqui o seu João, e por isso ouvir a comunidade é tão importante, traz evidências. Eu não sei se o vereador... desculpe, eu estou muito cansado. Eu saí de lá às 10 da manhã, chuva de lá aqui, então eu estou realmente tendo alguma dificuldade de raciocínio. Mas o deputado Marquito, eu não sei se acompanhou aquela explanação que nós fizemos na Comissão de Energia, embora eu não pertencesse à comissão, o deputado Cadorim convidou. Nós havíamos feito um levantamento, e talvez vocês se lembrem, do dia da assinatura do contrato com Gomes e Gomes com o Casan, lá atrás, 5, 6 anos, até o momento do estouro. E a gente levantou todos esses problemas, inclusive esses daqui. Porque, se você for a fundo, aqui está dito, pelas imagens verificadas, o reservatório apresenta uma fissura, provavelmente, e devido à dilatação e retração da parede de concreto, pode não ter sido executada a impermeabilização lateral, já está deteriorada. Aparentemente, não corre o risco de ruptura no momento. Entretanto, pode ocorrer um aumento do problema, ampliando para trincas ou até fissuras e comprometendo a estabilidade do reservatório. Basicamente, esses pontos todos, até o dia do estouro, nós trouxemos praticamente uma semana depois do estouro, a partir de um estudo feito pela equipe técnica lá no gabinete. Agora, o que me preocupa, eu confesso a você, é que a gente consiga chegar a alguma ação concreta que possa fazer com que a Casan reformule, talvez, a sua forma de compreensão do pagamento dos bens, do lucro cessante, enfim. Porque, naquela oportunidade, o presidente nos pareceu bastante aberto a essa possibilidade. Embora já assumindo que cerca de 20% do total dos problemas, ele já imaginou que seria muito difícil chegar a um acordo, ou por parte da Casan ou por parte dos... Eu queria colocar uma questão que eu acho que apareceu na primeira vez e apareceu agora, que é essa dificuldade de lidar, né, e o senhor João relatou, de não ter um procedimento adequado. E isso se dá porque não tem um procedimento operacional padrão própria Casan com situações como essa. Até porque não há estouros todo dia, todo mês. Mas não há estouros todo dia, todo mês, mas existem. Mas poderiam ter criado um protocolo. Sim, isso. Então, assim, eu acho que uma questão é essa, a ausência de um protocolo sobre comunidades atingidas por situações como essa. Aliás, seja rompimento... o MAB chegou em que momento? Não deu tempo de puxar para o protocolo? Porque quando você falou, eu estava imaginando, vocês chegando, o protocolo já está em andamento, de acertos individualizados, tal. Não deu tempo. Mas aí entra a problemática que é a Casan não reconhecer
essa entidade de assessoria técnica independente Sim. da Casan como uma entidade. E eu quero reforçar aqui, para a gente colocar isso no relatório, que a Defensoria Pública recomendou que fosse instituída uma assessoria técnica independente para estabelecer esses fluxos que ficam individuais e aquela família está altamente vulnerável naquela situação. Então, acho que é importante estabelecer. Então, eu quero colocar o ponto de a gente colocar como encaminhamento, e mesmo para o relatório, a necessidade de se ter, nesses protocolos, a questão da assessoria técnica independente, em conjunto com a Defensoria Pública, porque eu acho que esse é o ponto que resguardará e que pode resguardar a própria comunidade, porque eu também, enquanto vereador, acompanhei o que aconteceu e eu sei que o senhor, enquanto deputado, tem acompanhado o que aconteceu na Lagoa da Conceição, com o rompimento da Lagoa de Evapofiltração. E que foi fundamental. A característica social e econômica da comunidade era bem diferente. Sim. E isso é perceptível, o tratamento que a comunidade teve comparada à comunidade do Sapé, tá? Que tem toda uma outra perspectiva social e econômica. É perceptível. Eu não tenho estado com a frequência que eu estive na Lagoa da Conceição quando era vereador, porque estava mais próximo. Mas eu percebo pelos diálogos e as vezes que eu estive lá, é muito perceptível. Então, eu acho que isso é fundamental entender. É uma comunidade altamente vulnerável. Sim, pessoas altamente trabalhadoras que estão ali no seu limite econômico. Então, queria colocar isso. E um encaminhamento concreto é a necessidade desses casos, a Casan reconhecer a assessoria técnica independente e, especialmente, né, ser orientada pelo que foi recomendado à Defensoria Pública. Né? Eu queria só fazer um pedido ao MAB ou ao morador, se pudesse nos encaminhar os nomes de quem é da Defensoria Pública que acompanha os moradores até agora. Isso. Porque são pessoas importantes nessa negociação e nos esclarecimentos até para nos passar. Porque lá deve estar fazendo assim, porque quando foram colocar o poste de luz lá na rua, que caiu tudo, tá? O fio de luz do vizinho do lado ia passar por cima do beirado da minha casa. Aí eu disse para o rapaz, não, isso não pode, porque a Celeste não permite passar o fio por cima da casa do outro. Aí sabe o que ele falou? Não tem importância. Favela pode tudo. Eu lamento profundamente pode ser algumas o tratamento deles sim, que estão assim, porque é favela, eles podem fazer o que quer. Ou talvez esse cidadão, e eu estou chamando de cidadão para não chamar de uma outra coisa. Elemento. Esse cidadão é duro, porque... É o pessoal sofrido, rapaz. Sim, o pessoal são humildes, humildes, mas são sofridos, são tudo trabalhador. Perfeitamente. Senhores, prezados senhores, e aqui o deputado Marquito, e ainda bem que nós temos aqui o deputado Mário Mota como relator, o grande objetivo dessa comissão é não acabar em pizza, entende? É evidente, e por isso que nós estamos trabalhando aqui, e que isso seja e sirva de exemplo para todo o estado de Santa Catarina e para o Brasil também. Então, nós queremos fazer um trabalho sério, honesto, transparente, né? Fazer aquilo que realmente deve ser feito. Agora, nós precisamos cuidar, né, para que daqui a pouco não começamos a enfiar coisas no meio, né, para não perdermos a nossa credibilidade. Não, temos que ser justos. E eu tenho certeza absoluta que esta comissão aqui, com o trabalho dessa equipe aqui, nós vamos chegar a um bom termo, né, e fazendo e praticando justiça, que tem que ser feito. Obrigado. Só vou pedir para eles reavaliar todos os processos, para ver onde eles erraram, onde não erraram. Okay. Eu acredito que o encaminhamento proposto pelo Marquito ele é muito necessário e muito adequado, porque mesmo que haja um limbo entre a porcentagem que o presidente da Casan apresentou aqui como casos que serão judicializados e casos que não, do que eu visualizo, a maioria vai ser judicializado. Inclusive, nos últimos atendimentos, a partir dessa definição da Casan em ser bastante unilateral, essa é a nossa proposta, se quiser receber mais que isso vai para a justiça, o que eu orientei os moradores, o que muitos moradores fizeram, seja com a nossa orientação, seja sem, de deixar constado no processo que discordou do valor,
para isso poder ser objeto de anulação do termo de quitação. Nada impede que ele vá para a justiça mais cedo ou mais Exatamente. Porém, existir um termo de quitação enfraquece o processo. Sim, compreendo. Porque, enfim, né, um termo de quitação a pessoa assina de próprio punho. Então, o que eu acredito que seja bastante adequado é que, para suprir essa desproporção entre as partes, ou seja, de um lado você tem a família do João, enfim, um número pequeno de membros, uma simplicidade. Você tem uma grande empresa pública. E o outro, dezenas, centenas de engenheiros, uma capacidade de instrução processual muito maior. Por isso que o exemplo, data máxima vênia, o presidente Ivan Nats, de uma colisão de trânsito entre duas pessoas físicas, em nada se compara ao presente caso. Então, para suprir essa lacuna, a definição de uma assessoria técnica independente é muito importante. E isso foi aprovado em outras regiões em que teve comunidades atingidas. Agora, a gente espera, a gente inclusive está cobrando para que seja sancionado, para que vire lei logo. Vai ser lei nacional isso. Então, a gente não precisa esperar a sanção presidencial e a vigência jurídica da lei para já propor aqui. E eu acho que essa comissão tem um caráter muito importante de cobrar a Casan, porque uma situação que a gente precisa apontar aqui também é que a Casan ela apresenta uma roupagem de que faz aplicações de metodologias de forma técnica. Fala isso na imprensa, divulga isso, veicula isso. Porém, o que a gente visualizou, em muitos casos, foi não adotar parâmetros técnicos. Por exemplo, foi nos dito em reunião com a comissão que, se vocês fizerem ato, o auxílio emergencial não será aprovado. Que parâmetro técnico é esse? De incentivar que as pessoas não exerçam seu direito político de manifestação. Não foi o mesmo cidadão que falou favela para ele, né? Acredito que não. Porque, mas eventualmente, um colega... você sabe como é que funciona. Exatamente. Porém, essa assessoria técnica ela vai ser muito importante porque, primeiro voltando ao ponto ali da questão técnica, o que a gente viu foi a Casan reagindo ao que as pressões políticas que ela sofria. Então, quando o assunto do auxílio emergencial não saiu das mídias, aparecendo nos jornais locais todos os dias, a Casan voltou atrás de uma manifestação que o próprio advogado da Casan, inclusive de forma muito truculenta, com a Defensoria Pública, disse que não iria adotar o auxílio emergencial, voltou atrás e aí aplicou o auxílio emergencial. Eu acredito que possa voltar atrás, e a assessoria técnica independente, aqui, o trabalho dela seria para tanto produzir relatórios neutros, para mostrar qual é o número real de famílias atingidas, quantas famílias, inclusive, que não conta aqui na indenização da Casan, mas que são danos diretos do rompimento. A gente já contou 8 famílias que foram despejadas dos seus trabalhos, dos seus empregos, porque tiveram que ir 6, 7 vezes, faltaram ao emprego para ir nas negociações com a Casan, o assunto não solucionava, e aí foram demitidas. E essa assessoria técnica, já finalizando, ela também supriria a instrução processual dos outros processos. E isso é um ponto que eu vejo que, com bastante deferência, o deputado Mário Mota trata, que é a eficiência do uso do recurso público. Sim. Então, por exemplo, a Casan, ao recusar a forma de comercialização de um comerciante que fazia seus negócios de forma com dinheiro em espécie, ao não adotar o procedimento de aprovar a indenização extrajudicialmente, se isso for levado a juízo, vai ser nomeado um perito judicial em que os honorários do perito judicial para dizer quanto uma barbearia no Monte Cristo pode aferir... Serão pagos pela Casan. Perder a ação. Exatamente. E talvez seja mais custoso para a Casan pagar o perito do que pagar a indenização. Eu não vou chegar esse é um argumento eu não vou chegar bastante ao relevante. detalhe de até onde a empresa pode ou não pode. Não, exatamente. Daqui a pouquinho pode ser que legalmente ela tenha que ter... Infelizmente, isso acontece. Claro. Só para fechar, senhor Antídio, deixa eu só ver aqui o que eu ia fazer de colocação. A Casan tomou uma iniciativa técnica que foi contratar uma empresa isenta para fazer a perícia. Sobre a estrutura. Então, isso, sobre o que aconteceu. Então, é mais um ponto que pode servir como referência para outras ações da empresa, como vocês sugerem, nesse caso de mediação dos conflitos. Senhor Lunelli, fique à vontade. Certamente que os senhores lá devem de ter registros, documentos, filmagens, etc. e tal, para poder, né? Porque, como eu digo, fazer justiça. Eu sou a favor de fazer a justiça. Justiça
correta, né? E eu peço aqui aos nobres amigos, deputado Marquito, deputado Mário Mota, eu tenho diversas pessoas ainda para atender no meu gabinete e depois ainda tenho mais uma reunião fora. E, né, o assunto é, né, dinâmico e tal, e infelizmente eu não tenho mais tempo para poder participar. Mas vamos fazer aquilo que é certo, que é correto. Uma coisa é muito claro, né, o investimento que foi feito naquela obra, o recurso, né, dispensado para aquilo está mais do que visível de que não foi feito devidamente e que certamente é um alvo de corrupção. Então, isso nós temos que atacar firmes, porque eu sou totalmente contra, tá? A corrupção no setor público nós temos que extirpar. E daí fazer diretamente aquilo que tem que cada um que tem direito para receber, o que realmente ele foi prejudicado, fazer justiça, né? Então, contem conosco para isso. Obrigado, senhores. Sim, eu queria... Teve um morador que foi lá para receber o lucro cessante, tá? Que ela disse que falou para a moça lá da Casan que ela ficou uma semana sem trabalhar. Então, ela foi para receber o lucro cessante. Sabe o que a moça perguntou para ela? O que a senhora está fazendo essa semana que não foi trabalhar? Tem cabimento? Eu acho que, assim, eu queria manifestar que esses relatos eles são muito sérios, assim, porque o objeto da comissão mista ele é observar os fatores que levaram ao rompimento, certo? E o rompimento teve consequências, teve impactos, ele causou danos na vida das pessoas, né? E eu acho que é isso que a gente está observando aqui. Sim, por esse motivo a gente abriu 2 reuniões, aliás. Eu acho que é importante, eu quero enaltecer, ter ampliado, né, o escopo da comissão mista. E eu acho que a gente está aqui, inclusive, apontando, né, soluções para isso, né? Então, tem aqui um pedido do próprio seu João de reavaliar essas... Eu acho que isso não tem problema de ser colocado. Tem a questão da necessidade de, para não ter essas injustiças acontecendo, a necessidade do início do processo ser conduzido e ser... a metodologia estabelecida com a garantia de uma assessoria técnica independente. Eu acho que isso é importante, né? Isso. Eu acho que isso é importante. Eu queria destacar esses pontos e dizer que eu acho que a gente cumpriu uma boa parte da nosso esforço de ouvir mais uma vez os moradores, né? Perfeitamente. Vocês querem... Uma última manifestação no sentido de, além dessa proposta, a parte do que o João comenta é fruto também de sequer as pessoas receberem cópias dos seus processos. Ou seja, quem pediu a cópia, eles forneceram, mas o protocolo sequer observava deixar com o morador a cópia integral do seu processo. A maioria dos moradores que eu visualizei que não estava com o acompanhamento, seja do SAJU, da UFSC, seja do MAB, ou seja de um advogado particular, não saiu do atendimento com a cópia integral, só com a cópia do anexo da assinatura. Então é importante que haja esse envio prévio, ou seja, para os próprios moradores, ninguém quer infringir legislação de proteção de dados, porém é importante que o próprio morador tenha acesso à íntegra do seu processo. Acho que é um outro encaminhamento importante, além dessa instrução através da assessoria técnica, que é importante que os moradores tenham o direito à participação informada. E a própria Defensoria Pública deveria, talvez, ter orientado nesse sentido. Exatamente. Marquito, se eu encaminho para o encerramento, eu só gostaria de lembrar que na próxima reunião, na terça-feira que vem, nós estamos aguardando a confirmação do engenheiro Hugo Roden. Nós tínhamos os fiscais da Casan, a construtora e, no meio deles, um gestor da obra. É assim que funciona para que a construtora não tenha contato direto com a fiscalização, por uma questão de isenção. Devem compreender isso. Então, há um gestor no meio do caminho que recebe as indagações da construtora no projeto. Não bateu aqui, o que ele pode fazer? Traz para o gestor traz para os fiscais buscam essa informação com o projetista, se for o caso, devolve para o seu Hugo Roden, que repassa a informação para a construtora. E nós fizemos um convite para que o seu Hugo viesse nos esclarecer alguns pontos importantes. Aí, totalmente voltado para a questão da construção em si. E se o presidente da Casan
confirmar a sua vinda no próximo dia 5, a partir da solicitação que fez o presidente, Ivan Nats. Ele viria junto com o engenheiro Hugo Roden, caso também ele confirme, uma vez que nós reencaminhamos o convite a Gomes e Gomes e não recebemos oficialmente o retorno do convite, embora saibamos que a assessoria jurídica da Gomes e Gomes está tomando outras posições, talvez distintas daquelas lá do começo, quando não puderam participar da primeira reunião, mas disseram que estavam disponíveis a qualquer momento para voltar à comissão. Vamos aguardar a posição oficial da Gomes e Gomes. Se houver necessidade, eles viriam talvez no dia 12 de dezembro, mas eu não tenho absoluta segurança de que isso vai ocorrer. Mas agradeço muito a participação dos dois. Vimos erro, Marquito, lá. Não, agradeço também, deputados, só que eu acabei esquecendo de responder sobre a Defensoria Pública. Preciso deixar registrado aqui como a Defensoria Pública se esforçou para suprir a demanda. Sabemos que a Defensoria, inclusive, carece da devida estruturação, é uma Defensoria Pública bastante recente e que o MAB, inclusive, foi um dos movimentos, né, que lutou e assinou abaixo-assinado e se mobilizou para que fosse criada a Defensoria Pública, e lá no SAPE estiveram atuando mais de 7 defensores, posso estar até falando um número menor, bem menor. A ouvidoria da Defensoria também participou, e um trabalho com bastante deferência, sim, que inclusive acredito que contribuiria estando aqui nessa comissão sob esclarecimento dos fatos. Perfeito. Seu João, quer se manifestar? A gente viu o erro naquela caixa, Marquito, que quando eles foram fazer a instalação do ladrão da caixa, tá, o tubo deles é um tubo grandão. Eles queriam jogar a tubulação, a saída do ladrão da caixa d'água, um buraquinho desse tamanho assim, ó, no ralo que tem do lado de fora da rua, do poste, do muro. Tá? Eu, o meu vizinho, outro vizinho, não deixamos não. Se vocês jogar ali, nós vamos encher esse buraco de concreto. Porque eles não queriam passar... Seria o ladrão. Quer dizer, encheu a caixa, tem que a água sair para algum lugar. Tanta água que sai naquilo ali, isso não ia dar conta. Aquilo não ia dar conta. Tá? Porque eles não queriam passar a tubulação pela estrada. Sim. Aí nós tivemos que brigar para eles não jogar para ali, para eles poderem fazer. Aí eles fizeram a tubulação, fizeram a caixa. E até quando estava fazendo a sapata da caixa, a sapata de cá, tá? Você pode uma sapata daqui, outra sapata embaixo. Porque a gente viu o erro deles lá, eles mesmo entre eles falando do erro que eles estavam fazendo. Impressionante, né? Então, assim, é importante ouvir a comunidade sempre em todos os fatores e os fatos, né? Então, acho que a comissão cumpre essa tarefa, né? A gente quer agradecer a presença do seu João, do Rodrigo Tim, né? Também agradecer o esforço que o MAB, a Defensoria Pública, né, e a consultoria jurídica, né, da UFSC, a SAJU, que tem dado esse suporte, porque, de outra forma, eu sei e ouvi relatos que houveram tentativas de levar advogados para lá para cobrar uma taxa dos moradores para esse tipo de acompanhamento numa comunidade, num nível de vulnerabilidade que encontrava-se aquelas famílias. Então, é importante que essas organizações atuem, que agora a gente, enquanto comissão, também aponte sobre a necessidade de uma instrução bem realizada e de uma assessoria técnica independente para a garantia desses direitos, que os erros não sejam repetidos como a gente tem visto acontecer, né? Posso só fazer um agradecimento? Pois não. Uma coisa que eu queria agradecer a Deus, tá? Que estourou lá de lá. Porque se fosse lá de caixa, tinha morrido para mais de 500 pessoas. Imagina. Tá? Porque aquele tampão, aquele paredão em cima de uma casa, tá? Eu não estaria aqui, eles não estariam aqui, nós não estaríamos aqui hoje. Tantas pessoas que morreram, se estourasse lá de casa. Deus fez tudo certinho, o lado de lá, 2 horas da manhã, que não tinha ninguém na estrada. Deus fez tudo certinho. Tudo, Deus estourou. É sério. Não. Do lado de lá de madrugada que não tem nada. E só tinha metade de água ainda. Em testes de estanqueidade. E quando estourou, tá, nós falamos para o bombeiro, diz para esvaziar outra parte que está cheia. E o pessoal da casa do bombeiro, não, está vazia. E a gente escutava os estouros estralando e tivemos que insistir para ele esvaziar outra parte, senão tinha acontecido pior ainda. Eu só queria fazer mais uma vez um registro de agradecimento, Marquito. Eu tenho certeza que também você faz para o seu gabinete, mas ao Gilberto, a Manu, a Cíntia, a toda a equipe do nosso gabinete, ao Aginero, enfim, a todos os companheiros que trabalham na comissão e que têm nos ajudado bastante na elaboração dos relatórios e das indagações, enfim, do levantamento.
E acho que valeria também estender às nossas queridas e queridos colegas que dão apoio a essa comissão. Porque não é fácil, não. 5h30 são 7 horas, 19 horas, quer dizer, e a gente está por aqui. E ficaria, como já ficamos em outras oportunidades, até mais tarde, porque o objetivo é fazer um levantamento sério, correto e, enfim, respeitoso, acima de tudo, com todos os envolvidos. Muito obrigado a elas e a vocês. Eu também quero agradecer aqui a assessoria aqui da casa, que a gente tem feito esse trabalho, ao apoio também do nosso mandato, da Letícia e da Mexiana, né, que têm sido parceiras da comunidade. Deputado Mário Mota, a gente tem atuado assim, né, e com essa causa social, porque a gente percebe as injustiças acontecendo, né? Então a gente não pode ficar isento desse processo. Eu acho que para quem acompanha, eu que acompanhei os 2 rompimentos lá na Lagoa da Conceição e agora no Sapé, a gente percebe que existe uma diferença de tratativa e a gente é importante colocar isso aqui, né? Acho que é fundamental. Então, agradecer também suporte, porque foi quem conduziu aqui essas perguntas, né? A partir do produto extravasado, existe uma diferença vital e brutal, né? Mas é isso. Um abraço a todos. Um abraço.